Evangelho de João, capítulo 21. Para minha experiência pessoal com a Bíblia, de longe, meu capítulo. Evangelho de João, capítulo 21, que foi o último capítulo da Bíblia a ser escrito. Considerando que João estava em Patmos, onde recebeu as visões do livro do Apocalipse, saiu de lá, foi pastorear a igreja em Éfeso. Um pouquinho antes da sua morte, ele escreve esse livro. Se o capítulo 21 encerra o Evangelho de João, ele encerra a Bíblia. Das pessoas que testemunharam Jesus, que viram Jesus, que ouviram Jesus, que foram tocadas por Jesus, todos já tinham ido embora. Então, quando você lê o Evangelho de João, escrito perto do ano 100, você pode ter uma certeza. João não escreveu o seu Evangelho a partir da sua experiência com Jesus, vendo, tocando, abraçando. Não. Foram mais de 70 anos. Portanto, João escreveu o Evangelho de João a partir da experiência que ele teve com Jesus, igual que nós temos. Está entendendo? A experiência, o que faz esse Evangelho ser diferente dos outros é porque foi escrito por alguém cuja experiência que ele usou para escrever é igual que nós temos. É um Jesus que ele entendeu depois que ele foi embora. Capítulo 21, verso 1 diz assim, ó. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos. Quem cabe essa lista aí? Simão Pedro. Tomé, chamado Dídimo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: está nervoso? Vou pescar, então. E ele estava. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e o que aconteceu? Naquela noite, nada apanharam. Se eu conhecesse a habilidade de pesca de Pedro, só a partir dos textos da Bíblia, eu ia considerar que Pedro... Profissão errada. Você está na profissão errada. Toda vez que ele está pescando, ele não pega nada. A única vez que ele pescou e pegou alguma coisa, ele pegou um peixe com uma moeda dentro. O resto ele não consegue. Pedro, não pesca nada. Está lá, e a noite inteira, só assim. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O que eles responderam? Não, passaram a noite inteira pescando que não tinha nada. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e também havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Eu preciso te fazer um aviso. Se você acordou hoje de manhã e falou assim: Senhor, eu estou plenamente satisfeito com a minha vida. E você olha pela sua vida devocional, sua vida cristã, sua vida como discípulo, sua relação com a Bíblia, sua relação com os outros, sua expectativa de eternidade, e para si mesmo fala assim: eu acho que está bom.
é bem provável que tudo que eu vou falar para você aqui não faz sentido e não te toca. Mas se você está se sentindo incomodado algumas vezes, ou está agora pensando assim, que alguma coisa que não está certa, porque eu não consigo falar assim, uau. E às vezes eu escuto algumas pessoas falando algumas coisas na igreja, eu falo, por que assim não é comigo? Então eu quero falar com você. Então me perdoe se você está super bem. Eu olhando para Pedro e para essa história, tem um monte de coisa que me chama a atenção para a minha vida. Minha vida. E eu digo para você que na minha experiência com a Bíblia, o Evangelho de João, nesse capítulo 21, é de longe, o capítulo que mais me fala na Bíblia. Mais me fala. Porque ele me apresenta a Deus e me apresenta de maneira extraordinária. Eu me entendo aqui, me entendo. Algumas coisas são importantes para que você tenha uma vida cristã que não seja cansativa. Você já escutou o texto que diz assim, vinde a mim? Todos que sabem o quê? Cansados. E sobrecarregados. Ele fala, eu vos aliviarei o quê? Os fardos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para quem Jesus estava dizendo essa frase? Para cada um de nós, em qual circunstância? Tem uma circunstância específica lá no que ele diz. Eles estavam cansados e sobrecarregados de quê? Qual a nossa resposta? Do paraíso, da resposta para o outro. Do pecado, não é? Claro que a gente fala. O que nos cansa mais na vida? Qual a coisa que mais nos cansa na vida? Claro que não. O pecado não é cansativo. A luta contra o pecado que é. As pessoas que estão vivendo o pecado, elas não estão cansadas. As pessoas que estão vivendo a fé que estão cansadas. Porque lutar contra o pecado é extremamente cansativo. Quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele estava falando para um público de religiosos. E o que é que estava cansando eles? Era a religião que era cansativa. Se você acordar de manhã e falar assim, hoje eu estou para o crime, você não vai chegar no final do dia cansado. Não vai. Você falar assim, hoje eu vou fazer tudo certo. Eu te garanto, você termina o dia esgotado. Não é assim com você? Porque comigo é assim. Já tentou fazer 40 madrugadas? Sim. Hã? Como que é fazer as 40 madrugadas? É uma luta. Já tentou parar de comer carne? Não. Ou fala assim, não, eu vou fazer, não vou fazer 40 madrugadas, mas eu vou estudar a lição, a Bíblia, a meditação, e cada ano que passa tem mais uma coisa para a gente fazer. Mas era só a lição, né? A lição, a Bíblia, no bíblico, reavivar pela sua palavra, a apostila das 40 madrugadas, e vai aparecer mais coisas. Tem a meditação da mulher, tem a meditação do homem, do adolescente, a do homem casado, da mulher solteira. Vai ser junto o pacote e vou fazer isso. Eu estou falando da minha vida, e pode parecer que eu sou assim, e isso cansa extremamente. Hoje eu vou passar o dia inteiro e não vou ser grosso com ninguém. Como cansa ser educado. Tentou ser legal por um dia todo, como é cansativo. Extremamente cansativo. Uma das coisas cansativas, extremamente cansativas da vida, é querer que as pessoas gostem da gente. Mas a gente crê que ser cristão é ser alguém cujas pessoas gostem. Não é assim? Ainda mais nós que moramos em uma cidade que é altamente concentrada de gente igual a gente. E a gente quer que as pessoas nos vejam bem. Isso cansa demais, querer que as pessoas gostem da gente. Extremamente cansativo. Porque a maior parte das vezes, como nós estamos tentando convencer as pessoas a gostarem de nós, quando nós não estamos gostando. Cansa. E Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu vos aliviarei. Do quê? Eu vou te aliviar do seu adventismo. Isso que ele falou. Está cansando você. Nada de errado com o adventismo. Não, nada de errado que eu vá falar. Nada de errado com o adventismo. Nada de errado com o cristianismo. Nada de errado com a religiosidade. Tudo errado quando a gente cansa dela. Porque a estrada é longa. É longuíssima. Ele fala, vem aqui que eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Pensa naquela manhã de Pedro. Como é que Pedro acordou naquela manhã de sábado?
eu sugiro que ele não acordou. Ele nem sequer dormiu. Chorou, chorou, e o galo buzinava no ouvido dele. E o galo lembrava ele toda hora da pior coisa que alguém pode lembrar você. Imagina alguém chegar para você, olhar bem no seu ouvido, olhar bem para os seus olhos e dizer assim: cara, você é fracassado. Você é um fracassado. Pedro olhou para si mesmo, que ninguém precisava dizer isso. O galo cacarejava, cantava com que galo? Qual é o nome do som do galo? Cacareja mesmo? Cacarejava no ouvido dele: Pedro, você é um fracassado. Você não consegue fazer, e você não conseguiu fazer, não foram as coisas que Deus pediu para você fazer. Você não conseguiu fazer as coisas que você falou que ia fazer. E o galo cantava. E foi assim. Do sábado para o domingo, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, do domingo para a segunda. Aliás, do sábado para o domingo, na madrugada, corre lá, e o galo cantava. E o galo cantava. E aí Pedro acordou com alguém gritando para ele assim: fomos até a tumba e Jesus não estava lá. Pedro, o quê? Foi correndo. E foi ele e João correndo. E quando chega, João era mais novo, né? Chegou na frente, bateu o olho e falou: não está aqui mesmo. Daqui a pouco chega Pedro exausto, olha para dentro da tumba e fala: Jesus não está mesmo. E volta. E Maria foi e parou lá. E a próxima notícia que ele falou assim: olha, Pedro, você chegou lá, olhou para a tumba, olhou e voltou. A Maria foi lá, entrou, ficou esperando lá e encontrou Jesus. Eu sou pior. Era só ter esperado mais 5 minutos. E agora Pedro fala assim: eu vou pescar. Eu vou pescar. Primeira coisa que eu gostaria, ou segunda coisa que eu gostaria que você, por favor, anotasse no canto aí do seu cérebro, sem muito trânsito, para não apagar. Alguma coisa de nós que a gente precisa romper. No versículo 3 diz que Pedro fala assim: eu vou pescar. E quando ele fala eu vou pescar, o que acontece com seus seguidores? Ou também, cara, por favor, toda ação da sua vida vai redundar em ação na vida de alguém. Seja ela boa, seja ela ruim. E todas as suas ações particulares vão redundar em alguma mudança na vida de alguém. Não tenha nenhuma dúvida disso. Vou falar para você, por exemplo, vou dar um exemplo de cansaço. Qual é o pior dia da semana para ser um pecador perdido? Qual é? O pior dia para ser um perdido é sábado. Por quê? Porque todas as pessoas que poderiam falar a verdade para você estão na igreja. É como você fosse infartar num dia de congresso de cardiologistas. É o pior dia de você fazer isso. Quem podia te salvar está tudo concentrado lá. Aí a gente não entende por que as pessoas odeiam as nossas regras. Porque as nossas regras nos afastam delas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você falou assim: eu não tomo mais café. Tá, o que mudou para a sua vizinhança quando você parou de tomar café? É exatamente isso. Ele fala: cara, o cara que tomava café comigo agora não toma café mais. Que ruim, essa religiosidade sua está se afastando de mim. Eu gostava de você quando você tomava café, porque quando você tomava café, você vinha aqui na minha casa. Agora você parou de tomar café, e o que mudou? Você fala assim: eu vou fazer um ano bíblico. O que muda perto da sua casa, na sua casa, sua relação com seus filhos, com a sua esposa, o que muda para o mundo quando você para de fazer, quando você começa a fazer um bíblico? Você está me entendendo? Que Deus não coloca para a gente algumas coisas para que a gente faça ou deixe de fazer, e Ele não estava pensando exclusivamente no conjunto de regras e coisas que você tem que cumprir, como se fosse uma tabelinha para o nosso dia de fuga para o céu. Não era disso que Ele está falando. Ele está falando de eficiência. Eficiência. Porque quando você fala, vou fazer alguma coisa, mesmo que diante dos seus olhos, as pessoas ao seu redor pulem junto com você, alguma coisa vai efetivamente acontecer na vida de alguém. Porque é para isso que Deus disse que você deveria fazer alguma coisa. Você falou assim: vou acordar de madrugada essa semana. Não tenha a menor dúvida. Alguma coisa aconteceu a partir de você para alguém.
E talvez nem no céu Deus te explique. Porque Ele já explicou aqui. Vai acontecer alguma coisa. Você se torna uma pessoa pior e alguém se torna pior também. Você se torna uma pessoa melhor e você fica melhor também. Porque aqui está um ponto-chave. O que é ser santo? Eu disse aqui numa sexta. Falei no celular, aí foi fazer. O que é ser santo? Me ajuda aí. O que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo? Ser separado. O paraíso da frase pronta, o que é ser santo? Ser separado. Separado, certo? Não é isso que significa a palavra santo. Cadê? Separado. Separado para Boas obras. para boas obras. Separado para. Não é separado de. É separado para. Eu vou melhorar. Todas as regras de santidade visam aperfeiçoamento do propósito. Quando Deus chega para você e fala, não faça. Por que não fazer? Porque se você não fizer, você não vai para o céu. Não. Não mesmo. Porque ninguém vai para o céu por causa das coisas que fez. Você concorda comigo? Você pecar a vida inteira e aceitar Jesus no último momento, você vai para o céu? Claro. Vai ou não? Vai. Vai, então o que você faz não tem nada a ver com a ida para o céu. Ou seja, eu vou ser o santo para que eu vá para o céu. Você pode ir para o céu. Não tem nada a ver com o que você faz. Isso é escandaloso. Mas a sua ida para o céu não se relaciona na razão com a sua ida ou com o que você fez. Ninguém vai para o céu por causa das coisas que fez. E também vai para o céu por causa das coisas que não fez. Todos que vão para o céu vão por causa das coisas que Ele, Jesus Cristo, fez. E a relação que você teve com as ações dele, não com as suas. Se nós vamos para o céu, e não tem nada a ver com os nossos pecados ou com os nossos bons atos, por que vamos? Ou melhor, se nós vamos para o céu, isso não tem nada a ver com os nossos bons atos e com a nossa santidade, qual é o propósito dos bons atos da santidade? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amigo, olha aqui. Santidade não diz respeito às coisas. Eu falei. Agora todo mundo acorda. Vou repetir. Santidade não diz que se relaciona com as coisas que você deixa de fazer. Santidade se relaciona com aquilo que Deus chamou você para fazer. Então você fala assim, não tomo mais café. Por quê? Porque o café me torna menos eficiente naquilo que Deus me chamou para fazer. Está me entendendo? Qual era o dia que Jesus mais fazia milagres nos relatos do Evangelho? Sábado. Por quê? Porque de segunda-feira é difícil fazer essas coisas. Segunda-feira a gente está trabalhando. As pessoas amavam o sábado de Jesus. Porque é no sábado que ele tinha tempo para ajudá-los. Você está me entendendo? Quando o nosso sábado nos separa do propósito, ele não é santo. Ele não é santo. Santidade se relaciona com a forma que você se relaciona com o mundo. Com o mundo. Você está me entendendo? Agora alguém chega para mim e fala assim, um dia alguém chegou para mim e falou assim, você nasceu na igreja? Eu falei, nasci. Nasci na igreja. Eu sou obreiro, filho de obreiro. Nasci na igreja, no meio institucional. Eu cresci dentro da casa do educador. Aqui eu tenho dó de vocês que nasceram na igreja. Mas por quê? Porque vocês não sabem o que é conversão. Quer dizer então que viver no pecado é vantajoso? Eu acho que eu vou dar uma mergulhada no pecado para ter uma história mais legal para contar? Não. Mas ninguém nasce convertido. Isso é real. Mas o que é conversão? Conversão não é quando você está convencido de que ir para o céu é melhor. Conversão é a consciência do seu propósito. No dia que você se conscientizou que você nasceu para, que você foi salvo para. Consciência de um propósito. Isso vai acontecer na vida de um monte de gente. E nem todo mundo tem consciência do propósito no dia do seu batismo. Mas chega uma hora que Deus fala para você assim, filho, sai do barco.
No dia que Jesus entrou no barco e falou para Pedro, Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Tá bom, Senhor? Pedro, joga a rede, Pedro. Tá bom, Senhor? Não pesquei a noite inteira, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Lançou, e puxou e falou, agora Pedro, segue-me. E Jesus não foi mar adentro. Jesus foi terra dentro. Segue-me. Daquele dia em diante, Pedro e o barco nunca mais se deram bem. Pode olhar todo tempo. Toda vez que Pedro está no barco, alguma coisa errada está acontecendo. Ele entra no barco, tem uma tempestade, ele morre de medo, grita. Vai daí, velho. Tem algum episódio que Pedro e o barco está tudo tranquilo? Nunca mais ele e o barco se deram bem. Mas aconteceu com Pedro aqui o que tem acontecido conosco, porque isso aqui é uma síndrome da humanidade. Todas as vezes que nós nos sentimos frustrados, que nós nos sentimos às vezes traídos, quando os nossos sonhos são arrebentados, ou quando Deus nos surpreende negativamente, o que a gente tende a fazer? Eu vou fazer o que eu estou acostumado, Senhor. Eu lembro que meu pai de Poços de Caldas, uma das memórias que eu tenho da minha infância é que todas as férias, todas as viagens, todas as vezes que tinha uma sugestão de lugar para ir, era Poços de Caldas, era quase um mantra. Vamos para Poços de Caldas. Gente, vamos decidir para onde a gente vai? Tem duas sugestões aqui, tem a praia ou Poços de Caldas. Todo mundo levantava a mão e falava, vamos para a praia. Eu só queria saber, vamos para Poços de Caldas. Para Poços de Caldas. Eu podia ser guia de Poços de Caldas, toda vez. Ele casou em Poços de Caldas. Aí teve um dia que ele tentou ir para Poços de Caldas por um caminho que ele não conhecia. O que aconteceu? Se perdeu. Perdeu. O que você acha que ele fez? Quando perdeu? Deu meia volta, voltou todo o caminho, pegou o caminho que conhecia e foi. Pode ser mais longo. É assim. O meu sogro, quando ele estava perto de morrer, ele pediu para me chamar. Ele não estava conseguindo falar, ele estava entubado. E ele olhou para mim e apontou para a porta do quarto. E na porta do quarto tinha um crucifixo bem grande assim, que ele pediu para pôr lá. Era a ideia que ele fazia de anos passados do que era a religião, do que era Deus. Ele apontou assim, ó. Ele estava querendo dizer para mim, eu aceitei Jesus. Eu aceitei, mas eu aceitei o que eu conheço. O que eu conheço. Ele se abraçou ali. Pedro tinha uma expectativa de Jesus enorme. E foi legal ver Jesus multiplicando os pães e peixes. Foi legal Jesus tirando Lázaro, ver Jesus tirando Lázaro da tumba, tocando o filho da viúva. Foi muito bom ver Jesus fazendo tudo aquilo. Aquilo é sempre muito empolgante. Mas ver Jesus na cruz não foi. Não foi. Aquilo foi devastador para Pedro. E na sua devastação emocional, espiritual, ele falou, quer saber? Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou pescar. E voltou para o barco. Mas sabe, o barco aqui não é o pecado da vida de Pedro. O barco é a vida de Pedro. Você está me entendendo? O barco não representa nessa história os erros de Pedro. O que representa o barco nessa história é a vida de Pedro. É a vida. E quantas vezes eu escuto e falo, Senhor, mas essa é a minha vida. Agora, por favor, entenda o que eu vou te dizer. Se você olha para a sua vida e acha que as coisas não estão dando certo, se você está vendo os seus sonhos não estão se realizando, se os seus propósitos não se concretizam, a razão e a resposta para isso é uma só, é porque você está vivendo a sua vida, os seus planos, os seus propósitos. E Deus chamou não para viver ou dar uma consertada na sua vida. Jesus não chamou você para melhorar a sua vida, ou passar a sua vida lutando para ser uma pessoa perfeita, que as pessoas gostem, que Deus goste de você. Jesus chamou você para viver a vida dele, os sonhos dele, os propósitos dele. Deus não tem um plano para você. É melhor, Deus não vai abençoar os planos que você faz. Vou construir melhor essa frase, se você lembrar dela. Deus não abençoa os seus planos. Conversão é entender isso. Deus não abençoa seus planos, porque Ele já tem um plano para você. O que Deus faz é pegar o seu plano de vida e falar, daqui isso aqui, e eu vou colocar o plano para você. Deus abençoa e dá sucesso e santidade para os planos que Ele tem para você. Ele não fica lá no céu esperando com a caneta na mão para assinar o cheque que você preencheu. Não, Ele fala, eu já tenho um plano para você. E sabe de uma coisa? Nos planos de Deus para você, não existe plano B.
Não existe plano B de Deus. Não existe. A gente olha assim e parece que Jesus está como no GPS, dizendo assim, recalculando a rota. A rota pode ser recalculada, mas o destino é sempre o mesmo. Não há plano B na Bíblia. Sério, sério. E o que foi o Éden? Foi o plano A restaurado. Deus chegou para Eva e falou assim, Eva, é de você que eu vou encher a terra de gente. É com você que eu vou encher a terra de gente. Você. Ah, tem mais. Para você encher a terra de gente, você vai ter um maridão. Vocês vão ser um casal e estavam ali, irmãos, e não se envergonhavam, e foi lá, e Deus... Aí eles pecaram. E Deus chegou para Adão e falou, Adão, tá vendo esse monte de comida aqui, ó? É tudo sua. Pode comer, só não come da árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto pode comer. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso aqui é seu. Quando ele pecou, o que estava na cabeça de Adão e de Eva? Feito. E o que Deus chegou para Eva assim que ela pecou? Eva, em dor, dará luz a quê? A filho. A gente fica pensando na dor, mas não consciente que Jesus não está fazendo plano B. Ele falou assim, eu disse para você o pecado que você ia ter filhos. Eu estou dizendo aqui depois do pecado que vai ter também. Adão está falando assim, agora eu vou viver de quê longe de Deus? Eu não falei antes do pecado que você ia comer? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Você acha que Adão ficou triste quando alguém falou, quando Deus falou isso para ele? O que você acha? Ele ficou feliz da vida. Feliz da vida, porque a última coisa que estava na cabeça dele é, certamente morrerás. Aí alguém chega para mim e fala que eu vou comer. Eva estava pensando assim, certamente morrerás. Alguém fala para mim que eu vou ter filhos, então eu vou morrer. O que Deus está falando? Não tenho plano B para vocês. Eu não tenho plano B para vocês. Eu vim aqui para restaurar o plano A. Sabe o que é o plano B na vida do cristão? É dobrar os seus joelhos e se entregar completamente para que o A dê certo. Isso é o plano. Pedro sai do barco. Eles estavam pescando 200 côvados da terra. Cara, eles reproduziram a história. Ou seja, eles estavam pertinho. Pescando na água rasa. Fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. Mesma coisa. No primeiro dia estavam lá perto, pescaram a noite inteira. Jesus não entrou no barco. Aí João que bateu o olho falou, é Jesus, Pedro. Ele cingiu porque ele estava pelado. Assim, cingir é pegar a parte de baixo assim, da túnica e amarrar aqui para fazer virar uma bermuda. Isso é cingir. Cingiu porque estava nu, ele só estava com a parte de baixo, amarrou e pulou lá. Sabe o que Jesus fez? Jesus lembrou eles do primeiro dia para dizer para Pedro, Pedro, acabou o barco para você. Essa é a sua última vez no barco. Sai do barco. O barco é sua vida. Entrega. Essa é a sua vida. E a partir desse dia, a memória de Pedro mudou. Porque até esse dia, o galo era a lembrança de uma luta contra o pecado que ele perdeu. Mas agora, ele passa a olhar para o cristianismo como nós éramos. O galo foi trocado por um peixe. E toda vez que Pedro olhava para um peixe, ele lembrava que não importa o que ele fez. Que lutar contra o pecado é desgastante e inútil. A nossa luta não e nunca deve ser, para sermos genuinamente cristãos, lutar contra o pecado. A nossa luta é para ficar do lado dele. É isso que você tem que fazer. Olhe para a sua Bíblia inteira. Qual é a única frase na sua Bíblia inteira que Jesus disse que deliberadamente você tinha que fazer? Porque arrependimento é obra do Espírito. Perdão de pecados é obra do Espírito. Fé é obra do Espírito. O que é a sua parte na salvação? Nem até ele foi você que fez, foi ele que foi até você. Qual que é a sua parte? Às vezes pensa, minha parte é tornar a história mais dramática. Eu acho que a parte é correr, fazer, dar trabalho para ter uma história. O que é isso que você faz? Ele disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Agora eu vou dizer para você o que você faz. O que você faz? Permaneça em mim. É isso que ele diz. Sem mim, quando nada poder fazer, você não consegue fazer 40 madrugadas e achar que deu certo. Nada podeis fazer. Nada. O nada inclui todos os nossos métodos para nos considerarmos mais santos. E achamos que santidade é um código de regras a ser cumprida. Santidade não é um bingo. Sem mim, nada. Ele fala assim, eu amo você, eu quero que você me ame, o que eu quero que você faça é ficar aqui. Todo errado, fique todo errado comigo. É isso que eu quero que você faça. Isso, ficar comigo.
Mas, Senhor, eu não te curto tanto assim. Fica aqui, porque se você ficar olhando para mim, você vai se apaixonar por mim em instantes. Fica aqui comigo. Deixa eu me mostrar para você. Eu sou fera demais. Mas, Senhor, eu não gosto de ficar contigo. Fica aqui. Senhor, eu quero orar, mas eu não tenho vontade de orar. Você já está orando, você está falando isso para mim. Dobre os joelhos, fecha os olhos, eu nem faço isso. Fala, Senhor, eu estou querendo te dizer hoje que eu não estou nem a fim de orar. Ótimo, mas fala isso com ele. O que os salmistas faziam? Senhor, estou com uma raiva desses caras, se eu pudesse matava todos eles. Ele põe isso no salmo. Salmo. Quem dera pegasse com a cabeça dessas crianças e arrebentasse com ela. Mas para a oração dele, não da música. O que ele está fazendo? Você está assistindo coisa boa, coisa ruim? Com ele. Com ele. O resto é com ele. Salvação não é da sua conta. Entenda isso. Você não se salva. Você não se salva. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. É isso que ele está dizendo. Você não se salva. Pedro, essa é a sua última noite no barco. Pedro. Sai daí. Eu vou te contar uma coisa para você que está dentro do barco. Deus está chamando você para uma vida mais ousada. Não é a sua vida. Deus está querendo que você troque o galo, que fica cantando no seu ouvido de que você é um pecador, que você é fracassado, por um peixe.